Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, venha envolvê-lo de forma tal que você tenha sossego dentro de si para enfrentar as lutas, as guerras do lado de fora, seja em casa, no trabalho, na escola, onde quer que você vá. Mas para isso, você vai depender da fé. E a fé não é um sentimento. Fé não se sente. Não tem nada a ver de sentimento de fé. Quando Jesus, só para você ter uma ideia, quando Jesus estava dentro de uma casa e de repente abriu-se um buraco no teto e desceram um paralítico até onde estava Jesus, porque era muita gente e não dava para entrar pela porta. Então, os homens subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o paralítico ali onde estava Jesus. Diz o texto sagrado, a Bíblia fala que são detalhezinhos que mostram que a fé não tem nada a ver de sentimento. A fé não tem nada de chororô. A fé tem a ver com a obediência, a dependência total de Deus. Então, quando Jesus viu aqueles homens se esforçando para entrar na sua presença com o paralítico, diz o texto sagrado que Jesus, vendo-lhes a fé, é isso aí. Deus tem que ver a minha fé, a sua fé, a nossa fé, para que então ele venha ao encontro das nossas necessidades. Então, fé nada tem a ver com chororô. Eu estou sentindo a presença de Deus. Isso é conversa fiada para boi dormir. Isso não é fé. A fé se exprime, se expressa em atitudes de obediência à palavra de Deus, de dependência da palavra de Deus. Dependência de Deus. Isso que se chama fé. Aqueles homens, todos, os 5, tanto os 4 que carregavam o paralítico, como também o paralítico, estavam ali diante do Senhor, e Jesus, diz o texto que Jesus vendo-lhes não só a fé do paralítico, mas a fé também dos 4 homens que o trouxeram. Então, a fé é vista através de atitudes que convencem Deus de que a pessoa realmente crê. Então, eu queria que você soubesse que quando há fé, há perseverança. Quando há fé, há perseverança. É claro que quando Jesus curou os 10 leprosos, todos os 10 tiveram fé para serem curados imediatamente. Só que 9 não voltaram para agradecer a Deus. Somente um. Então, somente um dos 10 voltou para agradecer. E foi somente esse único dentre os 10 que foi não só curado, mas foi salvo. Salvo quer dizer
permaneceu na fé. Permaneceu na fé. Manteve-se na fé. E é isso que agrada a Deus. Jesus cura e liberta muita gente. Provavelmente alguém que esteja agora participando desta live diga, é verdade, eu fui curado, mas depois eu fui tratar da minha vida. Você foi curado, você teve fé para ser curado na hora. Deus viu a sua fé naquele momento, mas depois você abandonou o barco. Você foi cuidar da sua vida e não quis mais saber das coisas de Deus. Então, aí você agora está sofrendo, agora está gemendo. Por quê? Porque a cura passou, agora você tem outros problemas, outras situações, talvez até mais difíceis, e não sabe como resolvê-las. Mas você foi ingrata ou ingrato e nem voltou para agradecer a Deus. Então agora o problema voltou, ou outros problemas piores voltaram. Então, sabe, minha amiga, nós vivemos numa guerra. Todos nós vivemos numa guerra entre o mundo das trevas e o mundo da luz. Só vence essa guerra quem estiver no mundo da luz. Porque o mundo das trevas é um mundo de trevas. E quem está nas trevas sofre, porque não enxerga onde pisa. Essa é a realidade. Somente a fé viva, vista, exercitada, dependente das promessas de Deus, é capaz de fazer-nos manter a nossa vida na luz. Não basta apenas alcançar uma bênção, mas para permanecer na bênção, nós temos que depender do abençoador 24 horas por dia. Não é só no momento, não é só naquele momento da bênção, não, todo instante. O reino das trevas tenta levar os que estão na luz. Mas, por causa da luz, os que estão na luz permanecem. As trevas não podem cobrir a luz, mas a luz pode iluminar e as trevas desaparecerem. Ora, saiba que a fé, você agora sabe o que significa fé inteligente, fé racional, fé que pensa. Você gostaria, por exemplo, você gosta de uma pessoa e você se relaciona com essa pessoa, você casa com essa pessoa, você constitui família com essa pessoa apenas no dia da lua de mel e depois a pessoa vai embora? Você gostaria disso? Pois é isso que acontece quando as pessoas usam a fé para serem curadas, beneficiadas de determinados problemas. E aí, depois, bem, agora eu já fui curado, até logo. Obrigado, Senhor. E vai viver a sua vida à la vontade. Isso, minha amiga, isso não tem nenhum valor para Deus. O que tem valor para Deus é a fé perseverante, a fé que persevera, a fé constante, a fé que enfrenta lutas, tribulações, desafios, mas se mantém na fé. Essa é a fé inteligente. É por isso que Jesus falou para os anjos das igrejas apocalípticas. Ele disse: ao vencedor darei isso, darei aquilo outro. Mas ao vencedor
ao vencedor. E vencedor é aquele que se mantém na fé. Eu não estou dizendo para você se manter na Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode até se manter na Igreja Universal do Reino de Deus toda a sua vida e ainda assim não estar na fé. Não são poucos os que estão no nosso meio, mas não fazem parte de nós, não fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Não são todos. Então, a gente sabe que existem aqueles que estão conosco por interesse pessoal, não por fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que ter uma fé consistente, uma fé que enfrenta tribulação ou tribulações. Vai enfrentar sempre tribulações, porque o diabo vai trabalhar com todo o seu inferno para tentar remover a fé que faz a comunicação pessoal, individual, direta com Deus, com o trono de Deus. A sua fé, a minha fé, a nossa fé faz comunicação direta. Nós temos uma comunicação, linha direta com Deus. Se essa linha direta for cortada, já era para a gente. Então a gente tem que estar permanentemente ligado na fé. Fé não é religião, e religião não é fé. Fé é você viver na dependência das promessas de Deus, da palavra de Deus, nas obrigações que Deus nos dá para que nós nos mantenhamos na fé. A Bíblia diz que o apóstolo, exortando os discípulos a permanecer na fé, ele disse: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, não é como a entrada numa festa, numa balada. O reino de Deus é o reino da eternidade. E só entra nele aqueles que perseveram, que lutam, que se mantêm firmes naquela crença, naquela fé do que Deus prometeu. Deus não faz mágica, falamos isso ontem. Deus não é mágico, ele não faz acontecer as coisas que a gente quer, no momento que a gente quer, não. Ele nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Você que é mãe, você que é pai, você que tem filhos ou tem filha, filho, e quando a criança, a filha, o filho, você dá para a criança aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer ou não é. Porque você sabe o que é bom e o que não é bom para ela. Então, essa é a educação esmerada que os pais devem dar para os seus filhos. E quando os pais falham e dão tudo o que os filhos querem, eles criam, não filhos, monstros. Eles criam monstros para depois se voltarem contra ele. Essa é a realidade. Monstros que venham se voltar contra os próprios pais. Então, a gente tem que dar de acordo com a necessidade dos filhos. Assim Deus nos trata.
Ele nos dá na medida certa aquilo que nós precisamos, necessitamos. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Quem nele crê já é abençoado porque crê no Deus, o único que pode salvá-lo. Então isso já é uma bênção. Porém, para se manter na fé, a gente tem que enfrentar a luta, a gente tem que lutar contra o reino do inferno para se manter na fé. E é uma guerra. 24 horas por dia você vai ter que enfrentar essa luta. Não vai parar nunca. Só quando você for promovida, quando nós formos promovidos. Aí sim, aí acabou. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo podre, nojento, injusto, ingrato, cruel, perverso, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que enfrentá-lo com todas as nossas garras para nos mantermos na fé. Para que a gente continue na fé, a gente tem que lutar contra as cobiças do coração, dos olhos, as vaidades que fazem distorcer todas as coisas que Deus nos deu. Então, amiga e amigo, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Isso não tenha dúvida disso. Então não pense que Deus vai facilitar o caminho para a gente, não. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil para mim. Nunca. Nunca. Mas graças a Deus por isso. Porque se Ele colocasse um tapete vermelho para mim, eu hoje não estaria aqui falando dele para você. Eu não estaria no reino de Deus. Eu não estaria vivendo no reino de Deus. Então, saiba que Deus nos dá, na medida certa, a fé que precisamos para comer o pão nosso de cada dia. Veja que Jesus ensina: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não fala assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos amanhã, depois da manhã também, até o ano que vem, Não. É todo dia. Ele dá o pão nosso de cada dia. Todo dia eu peço a Deus o pão nosso de cada dia. Aquilo que eu preciso para hoje, me dá hoje, meu Pai. Eu não peço nada para amanhã. Eu peço para hoje. Então você, amiga e amigo, use a sua fé com inteligência e você vai entrar no reino de Deus e vai viver a vida abundante que Jesus promete para você. Agora, se você quiser apressar, se você quiser ajuntar o pão nosso para não faltar amanhã, nem depois da manhã, nem o ano que vem, você está perdido. Porque aí você não vai depender de Deus, você vai depender do que você ajuntou. Isso é fé fajuta. Isso é fé emotiva. Essa é a realidade. Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, Ele nos dá a medida de fé para a gente viver o dia a cada dia, o dia de hoje. O amanhã não existe, só existe hoje. Jesus fala sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Olhe só para o dia de hoje. Já é suficiente os males do dia de hoje. Então vamos tratar só do dia de hoje. Vamos colocar nossa força no dia de hoje. Amanhã não existe, só existe hoje. Então, amiga e amigo, a fé é inteligente, a fé é racional. Aquelas pessoas que nos chamam de fanáticos, aquelas pessoas que dizem, esses fanático para lá, fanático. Essa é uma agressão pessoal daqueles que nada têm a ver com Deus. São pessoas que são daqui da terra, são daqui de baixo. Mas quem é lá do alto
Quem é lá do alto vive sabendo que tem que enfrentar as lutas todo santo dia e vive na dependência exclusiva da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. É isso aí. É isso aí. Jesus viu-lhes a fé. Ele viu a fé. Fé é uma coisa abstrata, você não vê, mas Jesus viu. Mas a atitude daqueles 5 homens fez com que Jesus visse uma fé consistente, perseverante. E essa é a fé que tem que guiar a nossa vida. Porque é através de tribulações, de lutas, que importa que nós entremos no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de balada, não é um reino que você entra bailando, dançando, pulando. Não. É o reino em que você tem que sacrificar a sua vida para entrar nele. O preço é a sua vida. Você dá a sua vida, você dá a sua alma para o Senhor Jesus Cristo. E ele, então, permite que você entre nele. Bacana. Muito forte isso. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la. Ou salvar a sua vida, perdê-la. Alma e vida representam a mesma coisa nas palavras do Senhor Jesus. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Cabe a você decidir o que você quer na sua vida. É você e somente você. Cabe à sua cabeça, o seu espírito decidir. O que você quer? O que você quer? Você quer uma vidinha mesquinha, miudinha nesse mundo, sujeita às coisas desse mundo? Ou você quer uma vida eterna? Então, a vida eterna custa caro. É a sua vida pela vida que Deus promete nos dar. Aliás, ele já nos deu, basta a gente tomar posse. E para tomar posse, nós temos que dar a nossa vida. É isso aí. Se você quiser, se você estiver disposto a entrar no reino de Deus, você tem que depender de uma fé que vai enfrentar lutas, dissabores, perseguições, ódio, injustiças. Não entre numa igreja, especialmente na Igreja Universal, pensando que na Igreja Universal do Reino de Deus não há injustiça. Não há injustiça, eu sei que há, e como? Mas Deus permite as injustiças. Deus está escrito. Paulo fala, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? É quando nós somos injustiçados, é que chamamos a atenção de Deus. E Deus vem ao nosso encontro. Eu posso falar isso para você também. Eu tenho essa bagagem comigo, eu posso falar, eu posso testemunhar disso. Portanto, não espere que a verdadeira fé, venha fazer mágica na sua vida. Não há fé, a verdadeira fé, consistente. É como o amor. É como o amor. Você gostaria de viver um amor apenas por um dia? Quando a gente ama, a gente quer para sempre, não é? A mesma coisa é a fé. Quando você tem fé, que depende de Deus, é para toda a vida. Você vai depender de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, toda a vida. Todo dia vai ser o dia de hoje, em que você vai depender do pão nosso de cada dia. Porém, se você
quer usar, abusar e gozar da fé num dia e deixar de lado a perseverança, a consistência, a insistência, você vai perdê-la, porque a fé é uma dependência constante, diária, semanal, mensal, anual, por toda a vida de Deus. Se você não tiver essa consciência e não tiver coragem para enfrentar as tribulações, pagar o preço para se manter na fé, então você vai perder, você vai ser fracassado. E ninguém pode fazer nada por você. E nem oração, nem jejum do pastor, do bispo, vai resolver, não vai mesmo. Porque isso depende da sua decisão. É você que escolhe, é você que toma a decisão. Você não precisa merecer para ter essa qualidade de fé. Não. Basta viver o sofrimento, a dor que você vem sofrendo e você apelar para o Deus vivo. Oh, meu Deus, eu me entrego, eu me rendo. Cansei de ser eu, cansei de sofrer, cansei de tentar me ajudar, de me salvar. Agora entrego tudo nas tuas mãos. Aí o Espírito Santo vem e te abraça. E aí é só correr para o abraço. Deus abençoe a todos. E até amanhã. Aliás, amanhã, quarta-feira, estaremos aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Você é nosso convidado para participar de uma reunião em que estaremos ensinando os passos da fé consistente, que faz a pessoa viver na dependência exclusiva de Deus e não de igreja, nem de pastor, nem de ninguém, mas do próprio Deus. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um venha compreender a sua voz, a sua palavra, para que cada um tenha discernimento da fé que funciona, a fé que é perseverante, a fé que é seguida de confiança. Que Deus abençoe você, minha amiga e meu amigo. Agora mesmo, Ele venha iluminar o seu entendimento, iluminá-lo, para que você possa alcançar, conquistar aquilo que Deus tem prometido na sua santa palavra. Nós queremos falar hoje, falando em fé, justamente o assunto da perseverança. Perseverança. Você sabe que tem muita gente, mas muita gente, que tem fé para começar, mas não tem fé para terminar. E quando a pessoa tem fé para começar, mas não tem fé para terminar, ela não conquista. Porque quem tem fé para começar e não tem fé para terminar, é como aquela pessoa que acredita que Deus é mágico, ele faz mágica. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não é mágico. Deus cumpre
a sua promessa, a sua palavra, para aqueles que permanecem na fé até o fim. Até o fim. Quando Jesus apareceu para os anjos, os 7 anjos das igrejas de Apocalipse, ele sempre fez a seguinte observação: ao vencedor dar-lhe isso, ao vencedor herdará isso, aquilo, e etc, e etc. Ao vencedor. E quem é vencedor? Quem é vencedor? Eu posso falar sobre esse assunto porque eu tive experiências assim. Eu lembro que eu entrei na Universidade Santa Úrsula. Eu comecei o meu curso de matemática até o 2º ano. Depois, eu me transferi, estava muito caro, eu transferi para a escola lá de Niterói, a Universidade Fluminense. Depois eu fiz, não dava dando, porque era durante o dia, não dava para me trabalhar. Então eu tive que transferir e eu fiz prova, passei para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Eu passei e era só à noite. Mas lá no curso de matemática, lá no curso de Ciências Estatísticas, era muito difícil, eu tinha que estudar, eu tinha que meter a cara nos livros, mas eu não podia. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à tarde e às vezes dava aula no final da tarde, no início da noite. Porque eu não tinha condições de chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não tinha jeito, que era o que eu estava tentando fazer. Assim também acontece com muitas pessoas que iniciam na fé, começam na fé. Às vezes, até aparentemente, muito bem. Elas vão naquele ímpeto, naquela empolgação, naquela emoção e se lançam na fé. Só que, no percurso da fé, da conquista, elas desanimam, porque não veem o resultado de acordo com a ambição, a vontade, o desejo do seu coração. Eu chamo isso de fé emotiva. Eu também tive esse tipo de fé emotiva, eu experimentei isso. E a fé emotiva, a gente fica iludido por algum tempo. Depois a gente vê que não valeu de nada. Mas a Bíblia, ela não dá a palavra, ela não traz fé emotiva. A Bíblia fala de uma fé consciente, uma fé que exige perseverança, que exige manutenção. Por isso, a Bíblia, Deus nos deu a palavra dele. Então, a Bíblia tem infinitas mensagens que falam da fé, da perseverança. Tem exemplos enormes, extraordinários, que falam da fé, mas perseverante. E mostra também a fé que é oba-oba, aquela fé que é apenas emocional, emocionante. A pessoa tem motivos para começar, só que ela não tem fé
para continuar, não tem coragem para continuar. Deus não é mágico. Deus não faz mágica. Eu digo isso porque muitas pessoas, as pessoas que não perseveram, esperam que Deus faça mágica. Ah, mas eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz a corrente tal, fiz a corrente aquilo e outras. Ah, se o bispo colocar a mão na minha cabeça, a minha vida vai mudar. Esse tipo de fé é uma fé emotiva, é uma fé do coração. E a fé do coração é uma fé sensacionalista e não permite que a pessoa permaneça. A fé do coração é enganosa, porque o coração é enganador. O coração é enganador. Quando a pessoa, por exemplo, joga no bicho, joga na loteria, joga isso, joga aquilo, coitada, ela fica na esperança, na expectativa de um dia ganhar. A chance de acertar é muito pequenininha, é muito insignificante. E quando a pessoa acerta, ela quer ganhar mais, então ela aposta o resto. Hoje é o meu dia de sorte, então eu vou apostar tudo. Aí perde tudo. Quer dizer, uma pessoa que age dessa forma, é claro, é óbvio, fica transparente que essa pessoa tem uma fé na sorte. E fé na sorte não acontece nada. Deus não faz mágica. Eu queria que você entendesse isso, amiga, porque a sua alma, meu caro amigo, a nossa alma depende, a salvação da nossa alma depende de uma fé constante, permanente, perseverante. A pessoa que tem uma fé perseverante, ela é inteligente, porque ela pensa, ela não fica na dependência de sorte, ela não fica na dependência do destino, ela não fica na dependência dos outros. Quando a pessoa tem uma fé na base da sorte, ela vai se arrebentar, ela vai ficar vacinada contra a fé inteligente, a fé racional, a fé que pesa, que pensa, que então toma a decisão. Eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que você entendesse isso. Eu entrei na universidade, em 3 universidades. Comecei, mas não terminei. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Por quê? Porque eu não fui perseverante na minha formação profissional. Eu creio que Deus é quem tenha dificultado aquela situação, justamente porque ele já tinha um projeto para a minha vida. Mas eu aprendi que não adianta a gente começar. Pode até começar bem, mas se não permanecer, se não chegar até o fim, não vai chegar lá. Então, você entra numa universidade, você teve fé para passar na universidade, entrar numa universidade. Mas você tem que ter fé para continuar. Você vai ter que estudar todo dia, de segunda a sexta, todo santo dia, e às vezes até sábado e domingo. Para que então, depois de 4, 5 anos, você tenha o canudo nas mãos. E, às vezes, depois de 5 anos, você tem que continuar estudando, se aprimorando, se atualizando. Assim devem ser os médicos, os que trabalham na área de saúde, porque é uma profissão que exige
estudos sempre. Então, a fé inteligente trabalha com a perseverança. A perseverança é uma constância. A pessoa é constante. Ela não desanima. Quem vive na fé emotiva, quem vive na fé do coração, não mantém o casamento. Casa e descasa, porque elas são iludidas com o seu casamento pelo seu coração. Ela acha que a pessoa é bonita, é linda, é maravilhosa, o rapaz é bem-sucedido, tem um futuro. Então eu vou casar. Eu vou casar. Só que casou na base da emoção, do sentimento do coração, chamado, que eles dizem que é amor, mas não é amor. Não é amor. O amor é perseverante. O verdadeiro amor é perseverante. A pessoa mantém-se ali todo o santo dia. Chova, faça sol, ela se mantém naquela vida comum para que ela venha colher os seus frutos lá na frente. Graças a Deus. Então, você vê que a fé não é questão apenas de uma religião. As pessoas religiosas são assim. Elas são religiosas, caridosas, bondosas. Elas se mantêm ali dentro da religião, cumprindo suas obrigações, e pensa que isso se chama fé, que isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ouvir ou ler a palavra de Deus e se manter na obediência àquela palavra. Jesus fala, aqui o texto sagrado diz que havia uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E ela tinha gasto muito dinheiro com os médicos na época e não havia sido curada. Até que ela ouviu falar de Jesus, que curava, que fazia milagres. E ela saiu da sua cidade, com certeza ela pegou um jumento e veio andando, e veio no jumento até onde estava Jesus. Deve ter levado muito tempo, talvez dias, para chegar onde estava Jesus. E quando ela chegou onde estava Jesus, ela viu uma multidão agarrada a Jesus. Multidão. Você já deve ter observado isso. Às vezes uma multidão quer falar com um pastor e você não fica impossibilitada de chegar até o pastor, porque tem muita gente. Mas o que era a fé daquela mulher? Ela, isso é importantíssimo para você pautar a sua vida. Ela dizia consigo, porque o diabo devia falar assim, olha, não adianta, ele está muito ocupado, ele está muito ocupado, não vai poder te atender. Não vai. Olha só quanta gente. Mas ela já mantinha dentro de si a fé que agrada a Deus. Porque no momento em que ela ouviu a voz de Satanás dizendo, olha só, tem um monte de gente, como é que você vai falar com ele? Ele não vai poder te atender. Ela dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Isso nasceu dentro dela uma esperança e com uma fé sólida. E ela, quando viu a multidão, ela esperava falar com Jesus e pedir que ele a curasse. Mas
a dificuldade mostrou que ela não podia estar com Jesus, não podia nem falar com ele. E então ela determinou dentro de si: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Ela determinou isso. E o que aconteceu? Ela fez isso. Foi por trás e tocou na orla da roupa de Jesus. Imediatamente, ela se sentiu curada. Ela ficou curada. Imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram para ele: Senhor, a multidão te comprime. Como saber quem te tocou? E Jesus disse: não, eu sei que a multidão me comprime, me empurra, mas alguém me tocou. É diferente. É diferente. Porque eu senti sair virtude de mim. E a mulher, então, se apresentou. Então, depois, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Veja que aquela mulher tinha uma fé já antes mesmo de chegar até Jesus, lá na sua casa. E ela fez das tripas coração, desculpa a minha expressão, mas ela fez de tudo para chegar onde estava Jesus. Não sei quanto tempo levou, quantas horas ou quantos dias, mas nada disso a impediu de chegar até Jesus. E ela chegou. Só que quando ela chegou até Jesus, a multidão estava lá comprimindo Jesus. E com certeza uma voz dizia: olha, não vai dar para você ser atendida. E ela dizia consigo mesmo: olha que tipo de fé. Não, se eu tão somente tocar na orla da sua vestidura, eu ficarei curada. E ela essa é a fé. Então ela foi e fez exatamente o que ela criou. E aí aconteceu um milagre. Agora, eu fico pensando, imaginando, você deve também pensar, quantas são as pessoas que não querem pagar o preço que a fé exige? Eu não estou falando de dinheiro, pagar de você para ser curada tem que pagar. Não. Mas eu estou falando da fé que você, para desenvolver e conquistar aquilo que você quer, você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. É uma fé sacrificial que exige uma demonstração pessoal, individual. Não é fulano, Beltrano, que fala: o fulano falou que eu devo fazer isso, Beltrano falou que se eu fizer isso vai dar certo. Não! É você pautar, sustentar a sua fé na palavra de Deus. Não é nas pessoas. Não. É na palavra, no que está escrito. Essa é a fé com inteligência. Essa é a fé racional. Então, você que me assiste neste momento e que tem um problema, há uma situação que você está enfrentando, qualquer que seja o seu problema, você deve agarrar-se a uma promessa, pelo menos, tem muitas, mas agarre uma promessa de Deus, qualquer uma delas vai funcionar na sua vida. Agarre essa promessa e siga firme. Vai fundo, porque Deus vai honrar a palavra dele. É o próprio Deus quem disse. Olha só o que Deus fala na sua palavra. E ele fala para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E têm ouvidos para ouvir aqueles que estão sofrendo, gemendo, e que já
gastaram todos os seus recursos e não conseguiram até hoje resolver os seus problemas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer, o que me apraz. É a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa vai na igreja fazer ou buscar uma oração, ou manifestar sua fé, ou de uma forma ou de outra, e externar o seu problema para Deus, ou mesmo que não seja nem na igreja, ela pode ser curada em casa, no hospital, no presídio. Ela não depende de ninguém, ela depende daquilo que está escrito. Muitos ex-presidiários, porque estavam lá na cadeia, quando leram um pedacinho da Bíblia, que eles brigam lá nos presídios por causa da palavra de Deus, mesmo a gente distribuindo Bíblias lá aos montes, a UNP, nós temos a Universal nos presídios, nós distribuímos graciosamente as Bíblias que as pessoas, os membros, oferecem na igreja. Então, as pessoas, mas são tantos presos, e quando alguém não consegue, então há uma disputa pela Bíblia. Então, quando a pessoa pega pelo menos uma página da Bíblia e lê, e crê, e porque crê, invoca o Deus vivo, porque o autor da Bíblia é o Deus vivo, Deus arranca aquela pessoa de lá, porque Deus tudo pode, nada é impossível para ele. Então, você não precisa necessariamente de alguém para externar a sua fé, mas você precisa ser perseverante na sua fé. Você tem que manter a sua fé na palavra de Deus, não é na palavra do homem, não é na palavra do bispo, do pastor, da religião, da igreja, é na palavra de Deus. Apoie a sua fé, sustente a sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quem crê na palavra de Deus recebe o espírito e vida, porque ela, por si própria, tem espírito e tem vida, independentemente da igreja ou da religião. A palavra de Deus faz possível a pessoa ter onde sustentar a sua fé. Aí sim, ela pode cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Eu sei que muitos teólogos, muitos religiosos não gostam muito dessa expressão que eu uso, cobrar de Deus o que ele prometeu. Mas essa é a fé. Quem está sofrendo, quem está gemendo, quem está morrendo, quem está sufocado, não tem outra solução. É tudo ou nada. Oh, meu Deus, o Senhor me perdoa se eu venho aqui para o tudo ou nada, mas se o Senhor existe, eu estou aqui desesperado, me ajude. Agora, isso se chama fé com inteligência, porque você cobra do autor da Bíblia o cumprimento da Bíblia. Você cobra do autor da vida a palavra de vida. E ele, por obrigação, vai cumprir a sua palavra para todos os que creem, independentemente se a pessoa merece ou não, se a pessoa é bandida ou é mocinho. Não depende de nada, não depende,
Não depende de você ser homem ou mulher. Você pode ter a sua opção sexual. Não interessa. Você é gente, você é alma para Deus. E quando você manifesta a sua fé na palavra dele, ele atende você. Só isso. Não tem que pagar nada. Nada, zero. Deus não cobra nada. Mas nos dá o direito de cobrar dele aquilo que ele prometeu. Essa é a fé com inteligência, porque você apoia a sua cabeça, não é na sorte, não é no destino, não é na loteria, mas você apoia a sua fé na palavra que Deus falou. E a palavra que sai da minha boca, disse o Senhor, diz o Senhor, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Não interessa se a pessoa merece ou não merece. Não interessa se ela é macumbeira, se ela é religiosa, se ela é católica, se é espírita, se é evangélica. Não interessa a denominação, não interessa se ela é homem, se é mulher. Não interessa nada. Se é criança, se é jovem, se é mais velho. Não interessa nada. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele cobra, ele exige que a pessoa creia na sua palavra. Você entende, amiga e amigo? Você entende isso? Deus, por exemplo, deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Por exemplo, eu sou homem. Eu sou. E estou sempre sujeito a falhas, a erros. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho consciência disso. Aliás, eu sou bem perfeito. Só que Deus me deu uma inteligência. E no meu espírito, na minha inteligência, na minha cabeça, eu creio na palavra dele. E porque eu trabalho com a palavra dele, eu tenho que ter, no mínimo, a minha palavra que eu tenho que honrar. E eu honro a minha palavra. Quando eu prometo alguma coisa, às vezes eu até me precipito e prometo uma coisa que eu não deveria prometer. Mas eu prometi, eu vou cumprir a minha palavra. Porque eu odeio desonrar a palavra da minha boca. Eu sou homem. Eu sou barro. Eu sou um monte de nada. Nada. Mas, com respeito à palavra, eu tenho honrado a minha palavra. Eu tenho honrado a minha palavra. E eu odeio quando eu não cumpro aquilo que eu prometi. Eu não gosto disso. Me aborrece. Eu fico martirizado por conta da minha consciência que não permite, não aceita que eu falhe na minha palavra. Agora, se eu sou homem, eu que sou cheio de erros, que sou barro mesmo, gosto, amo honrar a minha palavra, quanto mais o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Você acha que ele vai falhar no cumprimento da sua palavra? Por isso, amiga e amigo, quando a gente sustenta a fé na palavra de Deus, tem que acontecer coisas grandes. É isso que eu creio. Deus é grande e ele não faz coisas insignificantes. Ele só faz coisa grande. E quando faz coisa grande, é para a glória dele, não é para a nossa glória. É para a glória dele. Então, eu amo pregar a palavra da verdade. E você pode notar
que todas as mensagens que nós trazemos para vocês diariamente estão fundamentadas, alicerçadas na palavra de Deus. E se por acaso você ouvir eu falar alguma coisa que não combina com a palavra de Deus, não aceite isso, porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas a palavra de Deus é espírito e verdade, e ela se cumpre na vida dos que nela creem. Quando a mulher disse para si mesmo, ela não falou para ninguém, ela falou para si mesma: se eu tão somente tocar na orla da sua vestidura, eu vou ficar curada. Ela determinou, essa foi a fé dela. Ela não pautou a sua fé na palavra de Deus, mas pautou a sua fé naquilo que ela ouvira falar, que ele curava, que ele libertava, que ele fazia isso, que Jesus fazia muitas maravilhas. Até mortos ressuscitava. Então ela creu em Jesus. E Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Ela creu em Jesus. E ela confessou isso dentro de si, só para si mesma. E o que ela confessou e agiu, ela foi curada. Veja os demais milagres que Jesus fez na sua palavra, você vai se admirar. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, porque não adianta você ter fé apenas para começar. Você tem que ter fé para terminar. Essa é a fé que salva a nossa alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos, que Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Trino Deus, a Santíssima Trindade, venha sobre todos vocês, agora, neste momento, e que Ele abra os seus olhos espirituais, o seu entendimento espiritual. Porque se você entender a palavra dele, se a ficha cair, como diz o ditado popular, então você será bem-aventurada, bem-aventurado, porque você vai ter coragem para executar aquilo que ele manda que se faça. Veja só, nós temos falado para os aflitos, feridos, doentes, os enfermos, que Deus é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Como ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, foi com Jacó, ele foi com os profetas, com Davi, com Salomão. Ele foi com todos os que ele falou, ele comunicou. Ele foi com todos aqueles que ele divinamente escolheu. E nós vimos ontem que ele escolhe os aflitos, os feridos, os doentes, os enfermos, os pobres, as pessoas mais insignificantes da face da terra, são essas pessoas escolhidas por Deus. Mas nem sempre as mesmas aceitam. É uma questão de aceitar ou não. Você vê, por exemplo, um pobre, um morador de rua, bate à sua porta e pede um prato de comida, e você pega o prato de comida e dá para ele. Você dá o prato de comida, dá o garfo para ele comer. Mas se ele não pegar nas mãos dele e não levar a comida à sua boca, ele vai continuar com fome. Deus nos dá a comida. Ele nos dá o pão da vida.
que é a palavra dele, que é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o pão da vida. E quando a pessoa recebe este pão e come deste pão, é uma alegoria, mas é uma verdade. A pessoa tem vida. Quer dizer, quando a pessoa digere, aceita na sua mente submeter-se a este pão, a esta verdade, então a vida de Jesus passa para ela, passa para o corpo dela. É isso aí. Então ele sempre foi o mesmo com todos os que o invocaram. Todos os que foram até ele receberam sim, porque ele é o Amém. Ele, Jesus, é o Amém. Você sabia disso? Ele é o sim. Então, o que você precisar, fale com ele. Dependa dele. Coloque nas mãos dele a sua vida. Não fique na dependência do pastor, do bispo, do padre, do papa, ou quem quer que seja, do santo, do santinho, do guia, nada disso. Dependa exclusivamente dele. E ele vai satisfazer as suas necessidades. Eu não digo que ele vai te dar tudo que você quer. Ele não me dá tudo o que eu quero, mas o que eu preciso. Isso para mim é suficiente. Para mim é o suficiente. Então, ele não vai te dar tudo o que você quer, mas vai te dar tudo o que você precisa. Veja só o que ele, Jesus, fala para você. E essa mensagem que nós estamos falando, o texto, foi o Espírito Santo que respondeu à minha oração, a oração cotidiana. Sempre, todo dia eu falo, meu Deus, o que o Senhor quer que eu dê para este povo que carece de ajuda? Ele, todo dia, nos dá o pão nosso de cada dia, graças a Deus, né? Não é bacana? Ele ouve. E estou aqui para passar a mensagem profética para você. Para você. Você talvez tome um susto ouvindo-me falar assim, mas é para você. Você pode ter certeza, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, eu tenho certeza que ele está falando com você que está aí no desespero. Você não sabe mais o que fazer da sua vida. Você não sabe mais. Você está completamente desorientado ou desorientado. Olha só. Jesus disse assim, presta atenção: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Presta atenção. Veja que ele sempre está fazendo um convite. Você já reparou isso? Leia, quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, especialmente os evangelhos, você pode notar que Jesus sempre faz
um convite, sempre dá um ensinamento, sempre ele traz uma palavra que vem ao encontro da nossa necessidade. Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, todos os que estáis cansados e oprimidos, todos, pobres, ricos, bons, maus, religiosos ou não, merecedores ou não, todos podem vir a mim. Isso aqui vai contra as religiões que ensinam que você tem que merecer para receber de Deus os seus favores. Você tem que merecer. E muitas pessoas, a maioria das pessoas pensa que elas não merecem, porque são pecadores. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Quem é justo diante de Deus? Quem é justo? Não tem. Não há. Mas ele não está chamando justos. Ele não está chamando aqui merecedores. Ele não está aqui falando com as pessoas que são certinhas, bonitinhas, pessoas que não vivem na prostituição, ou as pessoas que não roubam, as pessoas que não vivem uma vida desregular, irregular. Não. Ele está chamando as pessoas caídas, prostradas, aflitas, doentes, enfermas na alma, pessoas que não querem mais viver, que têm pensado até no suicídio. É você que ele está chamando. É você que ele está falando. Ele diz: vinde a mim. Todos, sem exceção, todos. Quer dizer, aqui inclui todos aqueles que vivem no pecado. Todos, literalmente todos os pecadores. Ele mesmo falou: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para os sãos, mas para todos os que se acham pecadores. Eu vim salvar. Eu não vim condenar. Eu não vim julgar. Eu vim para salvar. Ele cumpriu a sua obra, a sua missão. Ele fez a obra de salvação, de restauração, de cura. A cura divina, por exemplo, é uma solução que Jesus trouxe. Ele já carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele já carregou. O que nós temos que fazer? Apenas aceitar aquilo. Assim como nós aceitamos o perdão dos pecados, quando falamos, quando nos confessamos, quando nos arrependemos e temos certeza que ele perdoou e perdoa, também, da mesma forma, ele levou as doenças e as enfermidades. Portanto, você que está me assistindo aí, deixa eu contar uma história para você. Se eu não me engano, já contei aqui, mas vale a pena só para dar uma força para você entender melhor o que é a cura divina. Jesus, uma jovem, 30 e poucos anos, ela contraiu uma doença incurável, já há muitos anos, foi no século passado. E ela não tinha cura, a medicina era muito, muito fraca ainda. Então, ela estava morrendo, ela não se alimentava, ela não saía da cama, porque ela não tinha forças, ela não conseguia comer. Ela estava literalmente descendo à sepultura. Até que alguém fez-lhe chegar uma Bíblia.
E ela, lendo a Bíblia, ela leu aquela passagem de Isaías, capítulo 53, que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Ele levou sobre o seu corpo. E no corpo ele levou para a morte. Pronto, acabou. Quando ela leu isso, caiu a ficha e ela entendeu, poxa, peraí, se Jesus já levou essa minha doença, ele já levou, então eu não tenho que levá-la, continuar levando também, né? Já levou. E ela creu naquelas palavras de Jesus, ela creu naquelas palavras. Aquelas palavras caíram como uma água fresca no deserto, que desce pela boca, passa pela garganta, vai para o estômago. A água desceu, aquela palavra desceu até o seu coração. E ela aceitou. Ela aceitou. E quando ela aceitou, imediatamente ela começou a se movimentar. Ela, não, eu não estou doente. Jesus já carregou essa doença. E ela mesma, bem devagarzinho, foi saindo da cama, começou a se movimentar e começou. A mãe ficou desesperada quando a viu de pé, ela estava tremendo ainda, fraca, frágil. A mãe dizia, minha filha, não faça isso. Mamãe, Jesus já carregou as minhas dores, minhas doenças e enfermidades. Ela estava sentindo os reflexos daquela enfermidade. Mas ela continuou crendo naquela palavra. E isso, o que aconteceu? Ela começou a comer pouquinho, papinha. Ela começou a ingerir alimentos mais sólidos. E, questão de 2 meses, mais ou menos, ela estava perfeita, não tinha mais doença nenhuma. Não foi médico, não foi remédio, não foi oração do pastor, não foi ninguém. Foi ela e Deus. Então, isso se ajusta, esse testemunho se ajusta direitinho ao que está aqui escrito. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é estar oprimido. Porque ele foi oprimido, ele foi cansado. Ele agarrou a doença, as doenças de toda a humanidade, passada, presente e futura. Então ele sabia o que as pessoas... Jesus sabe, Deus sabe o que você passa, o que eu passo, o que nós passamos. Ele sabe das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Mas o que tem que acontecer? Você tem que concordar com ele e assumir aquela fé. É uma questão exclusivamente de fé e individual, pessoal. Quem decide isso é a própria pessoa. Quando a pessoa, você tem visto testemunhas maravilhosas de pessoas que, aí eu vou para o altar. Quando a pessoa vai para o altar, ela vai nesse espírito. Eu vou, porque eu sei que lá no altar eu vou resolver o meu problema. Eu vou colocar toda a minha vida no altar. Eu vou entregar tudo. Então, amiga e amigo, a cura já foi realizada. Você está enferma, você está enfermo, você já foi curada. Agora é só questão de aceitar e se submeter. É uma questão de fé. Porque você não está vendo Jesus, você não está tocando em Jesus, você não está sentindo Jesus. Você está sentindo dores, você está sentindo mal, você está sentindo desespero.
E o maior desespero é na alma. É na alma, porque muitas pessoas que se matam, elas se matam sem doença, sem enfermidade, porque o problema delas é a alma. Por isso ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? O que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é você, eu penso, eu creio, é assim que eu vejo, você assumir a fé nele e ser humilhada, ser envergonhada, ser, digamos assim, pichada, criticada, ser odiada, ser injustiçada. Enfim, é você ser maltratada pelo mundo, pelas pessoas, e às vezes pessoas que você mais ama são as que mais maltratam você. Então, isso aí é um jugo de Jesus. Elas maltratam não porque elas são más, mas porque estão sendo usadas pelo mal, usadas pelo inferno, para perseguirem aqueles espíritos que querem que você desista da sua fé, querem que você desista desse jugo. Digamos, o jugo de Jesus é ser humilhado, envergonhado, odiado, desprezado, considerado fanático, pichado, né, difamado. Essas coisas todas que você sabe muito bem. O jugo de Jesus é esse. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Me assuma diante desse mundo mau, cruel, esse mundo do inferno, assuma a fé em mim. Ainda que você tenha que sofrer por minha causa, pelo meu nome, ainda que você tenha que ser ridicularizada perante os amigos, conhecidos por causa do meu nome, esse é o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós estamos aprendendo aqui de Jesus. Aprendendo. E um dos aprendizados maiores que nós absorvemos é os conselhos dele. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Então, quando você vai a Jesus, poxa, mas peraí, eu quero ir a Jesus, mas onde ele está? Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Ele está aí com você. Ele está justamente aí junto de si, esperando que você o invoque, esperando que você coloque sobre ele o seu jugo. O que é o seu jugo? Doenças, enfermidades, problemas econômicos, desemprego, abandono pelos familiares. Você sofreu um acidente, você sofreu uma agressão, está acamado, ou está num hospital, ou está num presídio, você fez mal a outras pessoas, você foi preso e foi condenado, está aí jogado dentro da prisão. Jesus está aí com você, sabia? Ele está com todos os que o invocam com sinceridade. Não foi isso que aconteceu com o ladrão, com um dos ladrões que foram crucificados com ele? Em princípio, os dois ladrões disseram para ele, poxa, o senhor não salvou os outros, não curou os enfermos? Cura-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Saia daí e tira a gente também daqui. E começaram a debochar de Jesus. Os dois. Porém, com o passar das horas, um deles reparou que Jesus não era como eles. Que Jesus tinha sido condenado por inveja. Ele tinha sido condenado pelo ódio do mundo, pelo espírito religioso. Então, um deles disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Na hora, mesmo em meio a dores, Jesus disse-lhe, em verdade,
te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito legal, muito legal. Quer dizer, ele perdoou até o último momento. Ele perdoou, ele salvou aquele homem. Aquele homem, ele foi salvo. E todos os que nele creem são salvos. Todos os que o invocam. Porque quando você invoca, quando você pega o seu jugo, os seus problemas, suas situações, suas complicações, seus pecados, quando nós colocamos todas as nossas falhas, erros aos pés de Jesus, ele perdoa. Ele perdoa. Não interessa se você merece ou não merece, ele perdoa. As religiões costumam dizer que você tem que merecer para receber de Deus o perdão. Não, mentira isso. Isso é coisa do diabo. Porque quem é que vai merecer? Quem é que vai sentir méritos sendo cheio de erros? É ou não é? Nós não merecemos. Mas não é pelo mérito que nós somos salvos. Não é pelos méritos que nós somos atendidos por Deus. Não. Nós recebemos a graça de Deus, as bênçãos de Deus, o atendimento de Deus. Sabe por quê? Por causa da fé. E fé é isso, é você pegar o seu jugo, pegar as suas aflições, pegar a sua canseira, pegar a sua opressão, pegar tudo que você tem e dizer: aqui, meu Pai, aqui, meu Deus, eis-me aqui, toma nas tuas mãos essa vida que não tem mais valor. Eu não quero mais essa vida. Eu entrego essa vida para o Senhor. É isso aí. Você que está pensando em se matar, eu creio que já não está mais, mas você que está pensando em se matar, você não quer viver mais? Então dá a sua vida para Jesus. Custa nada. É só você, no seu quarto, aí na sua cela de prisão ou no hospital, onde quer que você esteja, sofrendo, gemendo, padecendo, urrando de dor, entregue na mão dele. Coloque tudo nas mãos dele. Coloque a sua vida nas mãos dele. Mas como assim, meu bispo? Quando você fala com Deus, quando você fala com alguém que você não vê, quando você fala com alguém que você não toca, quando você fala com alguém que você não sente, você não sente. Mas quando você fala, e isso todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer, pobre, rico, médio, classe média, qualquer um, sábio, inteligente ou ignorante, não interessa. Qualquer pessoa que tenha decência de colocar o rosto no chão, ou se ajoelhar e colocar o rosto no chão, ou mesmo numa cama, num leito, e ali se humilhar diante de Deus e falar: oh, meu Deus, eu aceito esse convite, eu quero, eu tomo o meu jugo e coloco tudo sobre ti, a minha canseira, os meus problemas, o meu mau casamento, as minhas doenças, as minhas enfermidades, tudo que eu tenho passado, humilhações, eu tenho sido só envergonhado pelo mundo, todos me desprezam, os meus amigos, os conhecidos, as pessoas que eu mais amava são as que mais me fizeram mal, mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu não quero mal para elas, mas eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Quando você despeja, sim, literalmente, quando você despesa todo o lixo que você tem carregado aos pés de Jesus, você já viu, né? O caminhão do lixo pegar todo o entulho, todo o lixo e despejar lá num determinado local, onde só tem urubus. Você já viu isso, não já? Pois bem, é isso aí que você tem que fazer. Tem que pegar todo o lixo que você tem carregado. Doenças, enfermidades, pecados, ressentimentos, mágoas, enfim, tudo você despeja aos pés
daquele que você não vê, não sente, não toca. Isso se chama fé. Essa é a fé. Você crê em quê? Você crê em alguém que falou. Está escrito. Ele disse, vinde a mim todos. Então, você fala, eu sou um desses todos que o Senhor disse, vinde a mim, e eu estou aqui. E você fala, e o bom é você estar num lugar reservado, sozinha, sozinho, que você possa falar, desembuchar tudo. E se por acaso não é possível fazer isso, então, você, mesmo com os olhos fechados, você fecha os olhos, pense nas palavras, na promessa de Jesus e pense, ore pensando só. Não ore com a boca, mas ore com a sua mente. Ó Jesus, eu entrego essa doença nas tuas mãos, eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos, eu entrego tudo. Todo o lixo que eu tenho carregado até aqui, eu entrego nas tuas mãos. Isso se chama fé, essa é a fé prática. Essa é a fé que agrada a Deus. Esta é a fé que justifica, que faz a pessoa justa diante de Deus. Esta é a fé que Deus abraça e responde, independentemente se a pessoa merece ou não merece. Porque o ladrão na cruz não merecia nada, mas ele recebeu a resposta de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E foi imediato, Jesus respondeu na hora. Então, amiga e amigo, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos, isso acontece na alma. E eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. E ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é esse, é você assumir a fé em alguém que você não vê, não toca, não sente. Aquela fé pura, mas você crê na palavra dele. Assumir essa fé diante de um mundo cruel, um mundo injusto, um mundo que não crê em Deus, um mundo diabólico, literalmente diabólico. Então você assume a fé no mundo diabólico, é claro, a luz se acende e as trevas se dissipam. Mas as trevas vão esperar um momento para atacá-lo. Mas se você continua na luz, as trevas não vão chegar até você de jeito nenhum. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde. Ele não é um senhor rigoroso, cruel. Não. Ele é manso e humilde. Humilde, simples. Jesus é simples. E está buscando pessoas que sejam simples. Pessoas que realmente aceitam, acatam a sua palavra. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis. Ele garante, ele que está falando. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Você está sofrendo? É a sua alma que está sofrendo. É a sua alma. Quando a gente sofre, qualquer que seja sofrimento, é a alma que sofre. Se você corta o dedo, aquela dorzinha que dá, é a alma que sente. É a alma. A alma que sente tudo. Ela sente o prazer e o desprazer. Ela sente. Então, Jesus veio para salvar a sua alma. E ele estende as mãos para você, minha amiga e meu amigo, que não merece. Aí quem merece? A pergunta é essa, quem merece? Quem merece? Eu louvo e agradeço a Deus. A maior riqueza que ele me tem dado é o privilégio de poder levar a palavra dele para as pessoas cansadas e sobrecarregadas, os aflitos, pobres, os necessitados, os humildes de coração. E Jesus conclui dizendo, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Quando ele fala o jugo suave, é suave. Imagine quão suave é. Quando ele diz meu fardo é leve, você imagine como é leve o fardo dele. Ele não está mentindo, ele não está querendo que você o eleja, ele não está querendo agradar você ou quem quer que seja, ele está falando aqui o que é verdade. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Assuma a fé. A palavra dele é assumir a fé nele. Assumir a fé em Deus é assumir a fé na palavra de Deus. Amar a Deus é amar a sua palavra. Quem ama a sua palavra, obedece. E então é amado pelo Pai. Então ama o Pai e é amado pelo Pai ao retorno. Então, o salmista diz lá, muita paz tem os que amam a tua palavra, a tua lei. Então, amiga e amigo, esse é um privilégio que a gente tem, é um colosso de riqueza incalculável, imensurável, que jamais acaba, porque é a palavra de Deus. Então, aceite isso, coloque isso em prática, aí mesmo onde você está, qualquer que seja o local. Se você está em meio a outras pessoas e está aflito, desesperado, está querendo se matar, vai para o banheiro. Banheiro é um dos lugares mais secretos que a gente tem, porque você fecha a porta, acabou, você está sozinho. Vai ali, oh meu Deus, dobra o joelho, se for possível. Se não for possível, fica sentado mesmo, não tem problema. Desde que a sua mente, seu espírito, entre em contato com o Espírito de Deus, concorde com as palavras dele, e ele, que é Jesus, que é o Amém, ele vai trazer o alívio para a sua alma. Ele sabe o que é isso. E ele quer te dar exatamente o que você precisa. Tá bom? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é religião? Não. O que é isso aí? Isso é ser carola? Não. É estupidez quando as pessoas falam isso. Isso é fé inteligente. A fé que materializa na sua mente a palavra de Deus. Absorve, come dessa palavra, que é o pão da vida, né? Que é Jesus. Jesus. Quando você come, bebe dessas palavras e coloca em prática como um ideal seu, pronto. Aí já era. Duvido que você vá viver a mesma vida. Você vai ter uma vida de qualidade. Tá bom? Faça isso. Você pode fazer até agora, nesse momento. Vai para um lugarzinho aí, quietinho, quando você pode falar com Deus e chorar, e reclamar, e lamentar. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Você pode reclamar, pode falar tudo o que você sente, tudo. Despeja todo o lixo que está dentro de você aos pés dele, porque ele está assistindo você. A Bíblia diz, está escrito, a palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, quer dizer, o coração humilhado, o coração derramado aos seus pés. Faça isso. Você vai ver como a sua vida vai mudar, sem você depender de A, B ou C, sem você ficar na expectativa de alguém te ajudar. Não, conte com ele, não conte com ninguém, não, conte com ele. Conte consigo mesmo e, sobretudo, com ele. Não espere por ninguém. Faça isso. Faça isso. E você vai ver o fruto, ou os frutos
dessa sua atitude e você aí não vai parar mais. Porque qualquer dorzinha de cabeça, você vai colocar aos pés de Jesus e ele vai atender o seu clamor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus entes queridos, seus amigos, conhecidos. Que Deus abençoe a todos os que fazem parte do seu ciclo social, do seu ciclo social. Tá bom? Você, por onde quer que for, abençoe outras pessoas. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Graças a Deus.